O milagre que mudou a vida de Bruna, quando a fé venceu o desespero. Bruna Oliveira tinha 32 anos, 2 filhos pequenos e um casamento que, aos poucos, se transformava em um pesadelo. Não era a violência física que a destruía, mas algo pior, o vício do marido, Pedro. Há 3 anos, ele havia se envolvido com drogas, e o que começou como um hobby de final de semana se tornou uma escravidão que consumia não só o salário dele, como também as economias da família. As contas se acumulavam, os credores ligavam dia e noite, e o pior era ver os olhares assustados dos filhos, Lucas e Sofia, cada vez que o pai chegava em casa alterado, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Uma noite, depois de mais uma discussão violenta, Pedro saíra batendo a porta. Bruna sentou-se no chão da cozinha, encostada na geladeira quase vazia, com as mãos cobrindo o rosto. Não tinha mais forças. As lágrimas escorriam entre seus dedos enquanto pensava: como cheguei aqui? O que eu fiz para merecer isso? O aluguel estava atrasado, a luz tinha sido cortada na semana anterior, e o pouco dinheiro que conseguia com bicos de costura mal dava para comprar comida. Pior ainda era a vergonha de pedir ajuda. Sua família, que morava em outra cidade, nem desconfiava da situação. Ela se sentia sozinha, esmagada por um peso que não conseguia carregar sozinha. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelo branco e sorriso fácil, bateu à sua porta com um prato de comida. Minha filha, você não pode desistir, disse ela, sentando-se ao lado de Bruna no chão frio. Eu já passei por coisa pior, e foi na Igreja Universal que Deus me tirou do fundo do poço. Domingo que vem, você vem comigo. Não é pedido, é ordem de Deus. Bruna queria recusar. Já tinha ido a igrejas antes, mas nunca havia sentido nada que mudasse sua vida. Porém, o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, com as crianças arrumadas e o coração apertado, ela entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona norte de São Paulo. O que viu ali a deixou sem palavras. O templo estava cheio de pessoas como ela, rostos marcados pela luta, mas olhos brilhando com uma esperança que Bruna não via há muito tempo. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação. Deus não quer você escravo, ele gritava, enquanto as pessoas respondiam com amém e lágrimas. O diabo rouba, mata e destrói, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Bruna sentiu algo estremecer dentro dela. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, Bruna hesitou. Mas Dona Maria a empurrou gentilmente. Vai, minha filha. Deus está te esperando. Tremendo, ela se ajoelhou no altar, e uma obreira se aproximou, colocando a mão em sua cabeça. Irmã, o que você precisa? Bruna não conseguiu segurar o choro. Meu marido, as drogas, minha família está se acabando. A obreira orou com ela, ungindo sua testa com óleo. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição. O sangue de Cristo tem poder. Bruna sentiu uma paz estranha invadi-la, como se uma corrente invisível se rompesse. O pastor, então, anunciou: quem quiser fazer parte da corrente de libertação, venha agora. Bruna não sabia o que era aquilo, mas quando viu dezenas de pessoas se levantando, unindo as mãos e clamando em voz alta, ela se juntou a elas. Senhor, livra meu marido. Quebra essa escravidão. Gritava entre lágrimas, enquanto as pessoas ao seu redor também clamavam por seus milagres. Naquela noite, Bruna não dormiu. Participou da vigília de oração, onde pastores ungidos impunham as mãos sobre cada pessoa, declarando liberdade. Ela ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de doenças, libertas de vícios, restauradas financeiramente. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, pensou. No final, o pastor falou sobre a campanha da fé: quem quer ver o milagre, tem que semear. Não é com Deus que se brinca. Se você quer a bênção, tem que mostrar que acredita. Bruna não tinha quase nada, mas tirou os últimos R$ 50 que tinha na bolsa e os colocou na oferta. Senhor, é pouco, mas é tudo que tenho. Multiplica, como fizeste com os pães. Os dias seguintes não foram fáceis. Pedro não apareceu em casa, e Bruna começou a temer o pior. Mas ela não desistiu. Todas as noites, ligava para a linha de oração da igreja e pedia que orassem por seu marido.
uma obreira, irmã Cláudia, ligava para ela diariamente, encorajando-a: não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Bruna também começou a participar da Fogueira Santa às terças-feiras, onde o fogo espiritual queimava tudo que não vinha de Deus. Ela escreveu o nome de Pedro em um papel e o jogou nas chamas, declarando: queima, Satanás. Meu marido é de Deus. Uma semana depois, enquanto Bruna estava na igreja novamente, desta vez com as crianças na escola bíblica, seu celular tocou. Era Pedro. Sua voz estava diferente, trêmula, quebrada. Bruna, eu tô numa clínica. Não aguentava mais, depois daquela noite que você orou, eu tive um sonho, um homem de branco me segurou e disse: chega. Acordei suado, com medo. Fui pra rua comprar droga, mas não consegui. Algo me impediu. Aí lembrei do telefone da igreja que você deixou na mesa, liguei para eles, e eles me trouxeram aqui. Bruna não acreditava no que ouvia. Quando chegou à clínica, encontrada pela igreja, viu Pedro pálido, magro, mas com um brilho nos olhos que não via há anos. Eu tive medo de morrer, ele confessou, chorando. Mas agora eu tenho medo de perder vocês. Eu quero voltar. Não foi fácil. A recuperação demandou tempo, oração e muita fé. Bruna não deixou de levar Pedro aos cultos de libertação, onde pastores oravam por ele, quebrando toda a influência do vício. Eles participaram juntos da campanha dos 70 dias de jejum e oração, e Pedro, que antes mal conseguia ficar um dia sem drogas, agora estava firme, trabalhando novamente e reconstruindo a confiança da família. Hoje, um ano depois, Bruna está no altar da Igreja Universal, dando seu testemunho. Seu rosto irradia uma alegria que só quem foi tirado do vale da sombra da morte conhece. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo, ela diz, segurando a mão de Pedro, agora um homem renovado. A igreja me ensinou que a fé sem obras é morta. Não adianta só pedir, tem que lutar, tem que semear, tem que acreditar mesmo quando não se vê saída. Ela olha para a plateia, cheia de pessoas com lágrimas nos olhos, e continua: muitas vezes a gente acha que o problema é dinheiro, é doença, é o vício do marido, mas o verdadeiro problema é a falta de Deus na nossa vida. Quando a gente entrega tudo a Ele, até o impossível se torna possível. Eu não tenho mais medos. Sei que, com Deus, minha família vai prosperar, vai ser abençoada, porque a palavra do Senhor não volta vazia. O pastor, então, faz um chamado: quem aqui precisa de um milagre como o da Bruna? Venha agora ao altar. Deus está pronto para operar. E enquanto dezenas se levantam, clamando por suas próprias batalhas, Bruna sorri, sabendo que sua história é só mais uma prova de que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas. São reais. E estão ao alcance de quem crê. No meio daquela multidão que se dirigia ao altar, uma mulher de cabelos grisalhos e mãos trêmulas se destacava. Era Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há meses não conseguia mais andar sem a ajuda de uma bengala. A artrose nos joelhos a deixava acamada na maior parte do tempo, e os médicos já haviam dito que a única solução seria uma cirurgia de alto risco, que ela não tinha condições de pagar. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto marcado pelas rugas da luta, Dona Maria se apoiava no ombro da neta, que a ajudava a avançar devagar. Vó, a senhora consegue, a menina sussurrava, mas a dor era tão intensa que cada passo parecia um golpe de martelo em seus ossos. Mesmo assim, ela não desistiu. Se Bruna tinha recebido seu milagre, por que ela não poderia receber o dela? Ao chegar perto do pastor, Dona Maria caiu de joelhos, não por escolha, mas porque as pernas simplesmente não aguentaram mais. A dor a fez gemer, e o pastor, colocando a mão em sua cabeça, começou a orar com uma fé que contagiava a todos: Senhor Jesus, o mesmo Deus que sarou Bruna, que libertou famílias, que abriu caminhos onde não havia saída, hoje toca nesta serva. Em nome de Jesus, eu determino que essa dor saia agora. Que esses joelhos sejam restaurados, que os ossos se fortaleçam, que ela dance novamente para a tua glória. Um silêncio tomou conta do templo. Até as crianças pararam de se mexer, como se soubessem que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Dona Maria fechou os olhos, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem trabalhando em suas articulações. De repente, um calor intenso invadiu seus joelhos, seguido por um estalo seco, como se algo estivesse se encaixando no lugar.
Levanta, minha filha, o pastor disse, estendendo a mão. Dona Maria hesitou. Seria possível? Ela olhou para a bengala ao seu lado, símbolo de sua limitação por tanto tempo, e, com um fôlego trêmulo, apoiou as mãos no chão e tentou se erguer. Primeiro um joelho, depois o outro, e então, para espanto de todos, ela ficou de pé. Sem dor. Sem apoio. Só com as próprias pernas, firmes como há anos não eram. Um grito de alegria explodiu no templo. Glória a Deus, é um milagre, aleluia. As vozes se misturavam enquanto Dona Maria, com lágrimas de gratidão, começou a andar. Não devagar, não com cuidado, ela correu. Correu em direção à neta, que pulava de felicidade, e depois voltou para o altar, dançando, louvando, como se tivesse 20 anos novamente. Eu não sinto mais nada. Jesus me curou, ela gritava, levantando as mãos. O pastor, com os olhos brilhantes, pegou o microfone e disse: Isso aqui não é emocionante, não é show, não é coincidência. Isso é o poder de Deus agindo na vida de quem crê. Quem mais quer experimentar esse mesmo Deus hoje? Quem mais quer ver seu impossível virar possível? E foi então que um homem no fundo do templo se levantou. Era seu Antônio, um pescador que havia perdido o braço direito em um acidente com uma rede há 3 anos. Ele usava uma prótese rudimentar, mas a dor fantasma e a vergonha de não conseguir mais trabalhar o haviam levado à depressão. Sua esposa, ao lado dele, chorava baixinho, rezando para que aquela noite fosse diferente. Enquanto seu Antônio caminhava em direção ao altar, muitas pessoas já sabiam sua história, afinal, na pequena comunidade onde viviam, todos conheciam sua luta. Alguns até duvidavam que algo pudesse mudar. Mas quando ele chegou perto do pastor e tirou a prótese, expondo o coto do braço, o templo inteiro contive a respiração. Senhor, o Senhor é o Deus que faz o braço ressequido florescer, o pastor declarou, impulsionado pelo Espírito. Hoje, neste lugar, o braço de seu Antônio será restaurado. Em nome de Jesus, eu ordeno que os ossos cresçam, que os músculos se formem, que a carne se renove. Que este homem saia daqui completo, para a glória do teu nome. Os segundos pareciam horas. Seu Antônio fechou os olhos, sentindo uma coceira estranha no local onde o braço havia sido amputado. Depois, uma pressão, como se algo estivesse brotando de dentro para fora. Ele não ousava olhar. Até que, de repente, sentiu dedos. Dedo por dedo, ele os movimentou, ainda incrédulo. Quando abriu os olhos e viu sua própria mão inteira, perfeita, como se nunca tivesse sido perdida, ele caiu no chão, não de fraqueza, mas de adoração. Meu Deus, era tudo que conseguia dizer, enquanto tocava o braço, flexionava os dedos, sentia a pele. Sua esposa correu para abraçá-lo, e os dois choraram juntos, agradecidos. Aquela noite na Igreja Universal não foi apenas mais um culto. Foi um marco. Bruna, Dona Maria, seu Antônio, cada um deles entrou com uma história de dor e saiu com um testemunho de vitória. E enquanto o templo se enchia de louvor, com pessoas dançando, chorando, agradecendo, uma verdade ficava clara para todos: quando Deus age, não há limite para o que ele pode fazer. Não importa o tamanho do problema, a profundidade da ferida ou a duração da luta. Basta um coração disposto a crer. E assim, mais uma vez, a fé de muitos foi renovada. Porque milagres não são coisas do passado. Eles acontecem aqui. Eles acontecem agora. E eles podem acontecer com você. Naquela mesma semana, a notícia dos milagres se espalhou pela cidade como um fogo que não podia ser contido. Quem passava pela porta da igreja ouvia os relatos emocionados de quem havia sido tocado por Deus. Alguns vinham só por curiosidade, outros arrastando suas dores escondidas, mas todos saíam transformados. Foi assim com a jovem Larissa, de apenas 19 anos. Ela chegará ao templo arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar. Há 2 anos, os médicos haviam descoberto um tumor raro em sua coluna, e as cirurgias só haviam piorado a situação. As dores eram tão fortes que ela mal conseguia andar, e os remédios já não faziam efeito. Sua mãe, Dona Cida, a trazia no colo como uma criança, desesperada. Minhas pernas não respondem mais, pastor, ela confessou entre lágrimas, enquanto o obreiro orava por ela. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar em voz alta: Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos.
O que o homem não pôde fazer, o Senhor faz agora. O templo inteiro se uniu na oração, e de repente, Larissa sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. Ela gritou, não de dor, mas de surpresa. Eu sinto meus pés. Eu sinto meus pés, berrou, enquanto tentava se levantar. Dona Cida a segurou, tremendo, e aos poucos, Larissa se pôs de pé. Primeiro um passo, depois outro, e então, ela começou a correr pelo corredor central da igreja, saltando, dançando, livre como nunca havia sido. A multidão explodiu em glórias. Homens tiraram os bonés e se ajoelharam, mulheres levantaram as mãos chorando. Até os mais céticos que estavam ali pela primeira vez não conseguiram segurar as lágrimas. Isso não é emocionante, isso é real, gritou um senhor que havia entrado só para ver como era. Naquela hora, ele também se ajoelhou e pediu a Deus que mudasse sua vida. Mas os milagres não pararam por aí. No culto da quarta-feira, chegou o casal Renato e Juliana, quase separados depois de 10 anos de casamento. Ele, viciado em álcool, e ela, destruída pela traição e pelas brigas. Entraram no templo em silêncio, sem nem se olharem. O pastor, sensível ao espírito, chamou-os à frente e começou a orar: Deus, restaura o que o diabo roubou. Quebra essas correntes, Senhor. Renato caiu no chão, chorando como um menino, pedindo perdão. Juliana, que jurara nunca mais perdoá-lo, sentiu algo se quebrar dentro dela. Quando ele se levantou, ela o abraçou forte e sussurrou: Vamos começar de novo. Na semana seguinte, eles voltaram ao templo, desta vez de mãos dadas, com os olhos brilhando. Renato já não cheirava a cerveja, e Juliana tinha recuperado o sorriso. Deus não só salvou nosso casamento, ele testemunhou, ele salvou a minha vida. E assim, a cada culto, novas histórias surgiam. O desempregado que recebeu uma ligação com uma proposta de trabalho no meio da oração. A mãe que descobriu, no exame seguinte, que o câncer do filho havia desaparecido sem explicação médica. O jovem que largou as drogas depois de sonhar com Jesus chamando-o pelo nome. A igreja não era mais apenas um prédio. Era um hospital de almas, um lugar onde o impossível se tornava possível. As pessoas já não vinham só aos domingos, vinham todos os dias, porque sabiam que ali, entre louvores e orações, Deus estava presente, mudando destinos. E você, que está lendo esta história, pode estar pensando: será que isso pode acontecer comigo? A resposta é sim. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para o seu passado, suas falhas ou suas dúvidas. Ele olha para o seu coração. E se você, como Bruna, como seu Antônio, como Larissa e tantos outros, decidir dar um passo de fé, ele vai te encontrar onde você está. Talvez você esteja com uma doença que os médicos disseram não ter cura. Talvez esteja com o coração partido por uma traição. Talvez esteja afundado em dívidas, vícios ou solidão. Mas hoje, neste exato momento, Deus está estendendo a mão para você. Ele está dizendo: confie em mim. Deixe-me escrever a sua história de vitória. Porque milagres não são lendas. Eles são reais. Eles estão acontecendo agora. E o próximo pode ser o seu. Era uma tarde de sábado na congregação cristã no Brasil, e o irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como pedreiro, entrou na igreja com o peso do mundo nas costas. Há meses ele lutava contra uma dor insuportável nas pernas, causada por uma hérnia de disco que o impedia até de amarrar os próprios sapatos. Os médicos haviam dito que a única solução seria uma cirurgia de alto risco, mas ele não tinha dinheiro para pagar. As noites eram de choro, orando para que Deus o livrasse daquele sofrimento. Quando o culto começou, o irmão Paulo se ajoelhou no banco, como sempre fazia, mas dessa vez com lágrimas escorrendo. O pastor, ao ver sua aflição, chamou os obreiros para orarem por ele. Mãos foram impostas sobre sua cabeça, e o irmão Paulo sentiu uma paz tão grande que, por um instante, esqueceu da dor. Então, enquanto os irmãos clamavam em uníssono, ele ouviu uma voz interior dizendo: levante-se, filho. Sua fé te curou. No início, ele hesitou. Como poderia levantar se mal conseguia se mover? Mas algo dentro dele o impulsionou. Com cuidado, apoiou os pés no chão e, para sua surpresa, sentiu as pernas firmes. Sem dor. Sem fraqueza. Ele se ergueu, primeiro devagar, depois com mais confiança, até ficar de pé,
completamente livre. Os irmãos ao redor começaram a glorificar a Deus, e o culto se encheu de alegria. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, o irmão Paulo voltou ao médico para um exame de rotina. O profissional, espantado, não encontrou mais nenhum sinal da hérnia. Isso não tem explicação médica, disse o doutor, olhando para os exames. O irmão Paulo sorriu e respondeu: para Deus, nada é impossível. Hoje, ele não só volta a trabalhar sem dor, como também testemunha em cada culto, incentivando outros a crerem. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, diz ele, com os olhos brilhando de gratidão. E assim, mais uma história de fé se soma às muitas que acontecem todos os dias na congregação cristã no Brasil. Porque quando o povo de Deus se une em oração, quando o coração se abre para a fé, os céus se abrem também. E os milagres? Eles continuam acontecendo, um após o outro, para quem crê. Talvez você esteja lendo isso agora e pense, mas o meu caso é diferente. Não é, Deus não escolhe quem vai abençoar pela gravidade do problema, mas pela sinceridade do coração. Se você der um passo de fé, se buscar a Ele com humildade, sua vida também pode se tornar um testemunho vivo do seu poder. Porque a mesma fé que moveu o irmão Paulo, que libertou Bruna das drogas, que restaurou o casamento de seu Antônio, que deu paz a Larissa, está ao seu alcance. Basta estender a mão e dizer: Senhor, eu creio. Faz em mim a tua vontade. E então, prepare-se. Porque Deus está pronto para escrever o próximo capítulo da sua história. E será uma história de vitória. O milagre que veio no silêncio. Era uma tarde de quarta-feira quando Marcos, após meses de oração, sentou-se no banco da igreja vazio, com as mãos trêmulas e o coração pesado. Seu filho, Lucas, de apenas 10 anos, estava internado há semanas, e os médicos já não davam esperança. Não há mais o que fazer, disseram. Mas Marcos se recusou a aceitar aquela como a palavra final. Ele lembrava das histórias que ouvirá ali mesmo, do irmão Paulo, que andou depois de anos paralítico, de Bruna, libertada do vício que a consumia, do casamento de seu Antônio, reconstruído quando tudo parecia perdido. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, sussurrou, enquanto lágrimas escorriam. Naquela noite, ao chegar ao hospital, encontrou Lucas fraco, mas sorrindo. Pai, sonhei com um homem de luz. Ele disse que eu ia ficar bom. Marcos abraçou o filho, sentindo uma paz inexplicável. No dia seguinte, os exames surpreenderam a todos, a doença, antes agressiva, havia regressido de forma inexplicável. Em uma semana, Lucas estava em casa, correndo no quintal, como se nada tivesse acontecido. A reflexão que fica. Milagres não são apenas mudanças repentinas e, às vezes, são sementes plantadas no chão árido da dor, que brotam quando menos esperamos. Marcos aprendeu que a fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá no tempo certo. E quando menos se espera, o impossível se torna testemunho. A lição. Deus não mede a grandeza do milagre pela dimensão do problema, mas pela profundidade da nossa rendição. Quando entregamos nossas lutas, sejam elas uma doença, um vício, um coração partido ou um sonho adiado, e dizemos: Senhor, eu creio, mesmo quando não vejo, abrimos espaço para Ele escrever o final da nossa história. E Ele sempre escreve com tinta de vitória. Hoje, Lucas cresceu e conta a sua história para quem precisa de esperança. Porque milagres não são lendas do passado, são promessas do presente para quem ousa crer. E a sua história? Já começou a ser reescrita.